Olá pessoal, eu sou o Ricardo e hoje eu vim entrevistar aqui o Vinícius. Vinícius, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer te receber mais uma vez. Legal, cara. Olha, o Vinícius é um amigo meu já de alguns bons anos. A gente se conheceu por intermédio de um outro colega nosso e um amigo em comum, e o Vinícius me convidou uma vez para palestrar num evento que ele estava participando, e a partir daí a gente sempre manteve muito contato, né? Eu sempre acompanhei muito o trabalho dele, que ele vinha desenvolvendo, e com clientes aí pesados, né? Clientes bons, né? Como Banco Neon, né? Evino e Nubank, fora tem muitos outros ainda, né? E eu sempre vi ele publicando diversas matérias aí nas redes sociais, e eu sempre vi o trabalho dele como assessor de imprensa um trabalho muito diferente do que eu estava acostumado, né? Um trabalho que eu costumava ver, isso até quando eu atuava em empresas, a gente tinha fornecedores na área, e às vezes era um trabalho muito travado, e eu vi o trabalho do Vinícius sendo desenvolvido de uma maneira muito inovadora e diferente do que o mercado estava acostumado. Foi até aí que a gente criou uma associação muito forte, eu por trabalhar com marketing digital, ele na área de assessoria de imprensa, a gente acabou se envolvendo muito por essa similaridade aí de fazer um trabalho, né, disruptivo, né? O trabalho que eu vejo o Vinícius fazendo é um trabalho muito inovador e disruptivo na área de assessoria de imprensa. E aí hoje eu vim conversar com ele, tem muitas dúvidas nessa área de assessoria, né? Ele se apresenta, mas a pergunta que eu vou deixar, como que a assessoria de imprensa ela veio se modernizando, né? Diante das empresas cada vez exigirem cada vez mais estratégias digitais, estarem cada vez olhando mais para o mundo digital. Primeiramente, obrigado aí pelo papo, inúmeros papos atrás da câmera até hoje a gente conversar aí para quem está nos assistindo. Bom, sou Vinícius Cordoni, estou aí há 12 anos trabalhando especificamente com PR, com assessoria de imprensa. Passei por grandes agências, grandes consultorias e por dentro de grandes empresas. E agora, aí desde 2017, eu estou com a minha própria agência de PR, uma agência que leva o meu nome também, Vinícius Cordoni Relações Públicas. E aproveitando a sua primeira pergunta, o mercado de assessoria de imprensa, ele mostrou uma mudança principalmente com o surgimento, com o boom dessas startups e dessas fintechs que surgiram aí em meados de 2012, mas que ganharam mesmo toda essa atenção especial da mídia em 2014 e 2015. Prova disso são veículos novos digitais, novos sites especializados em startups, em fintechs, surgindo para falar diretamente com esse público. Nos Estados Unidos isso era mais forte, no Brasil agora também está sendo, temos boas publicações aqui, mas o que acontece de fato, Ricardo, é o seguinte: hoje em dia, tanto no B2B quanto no B2C, com o surgimento dessas startups que nasceram para solucionar alguma dor, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais na palma da mão, cada vez mais no celular. E se a gente fizer um levantamento, até o Fintech Lab tem um levantamento muito bom, a maioria dessas startups são produtos mobile, produtos que você pode resolver facilmente a sua vida, sem precisar, no caso de um banco digital, frequentar uma agência, ter uma plataforma no desktop, etc. Então a assessoria de imprensa contribui para isso, falar com a pessoa certa no veículo em que ela esteja. Para o assessor de imprensa, é muito interessante você conseguir uma capa de exame, uma página de Estado de São Paulo, uma página de Folha, mas a gente tem que ter a reflexão. O que é importante para o assessor de imprensa não necessariamente é importante para o cliente. Lá no Banco Neon, óbvio, maravilhoso quando saímos na capa da exame, maravilhoso como saímos no valor, por um aspecto de branding, para investidor ver. Mas era um canal tech, um tech mundo, um tech tudo, um startup que nos gerava o download. Então é importante a gente deixar essa vaidade de querer sempre falar que nós conseguimos os principais resultados, principais para quem? Não é para a gente, é para o cliente. Então eu classifico como essa virada, cada vez mais os players acessando as plataformas digitais e a gente tendo que encontrar lá. Tomo por base meu irmão de 18 anos, não lembro qual foi a última vez que ele leu um jornal. Então se uma marca quiser conversar com ele, onde ela tem que cercar? E por aí caminha. Vai, bem legal, né? A gente vê essa mudança muito forte. Você deu um exemplo também, a gente subindo aí, né, até o elevador, você deu um exemplo de um cliente seu que perguntou sobre a newsletter do LinkedIn. Exatamente. Né? Aquilo que acho que todo mundo lê, eu pelo menos eu leio bastante. É a primeira notificação do meu dia que chega ali, é lá, e é uma das primeiras fontes de conteúdo que eu leio no meu dia.
Como é que foi? Conta aí para o pessoal como é que é esse exemplo. Foi um case bem bacana, que muitas vezes eu até brinco, né? Todo empreendedor, todo palestrante, ele tem muito discurso na ponta da língua, mas cadê a prática disso? E ontem, sentado com um cliente, a gente traçando o planejamento dele para esse ano de 2019, e ele me indagou, falou assim, Vinícius, legal, mas quais outras plataformas você trabalha além da grande imprensa? O produto dele é B2B. Eu falei, cara, seu produto é B2B, as empresas precisam olhar, uma newsletter do LinkedIn é muito mais eficiente. Estava muito em conta do que o cliente queria ouvir. Ela é muito acessada hoje. Então, não adianta a gente se basear por, um Estadão tem 10 milhões, não sei se esse é o número, estou chutando, tem 10 milhões de acessos. O LinkedIn talvez tenha 1 milhão. Mas qual que é o mais efetivo para o cliente? Não adianta conversar com 10 milhões de pessoas que não sejam tomadoras de decisão desse produto. Faz muito mais sentido eu ser assertivo. Então foi um choque que provou que os próprios clientes também estão com esse pensamento digital. Legal. E isso é cada vez melhor, assim, eu fico muito feliz de ver minha teoria sendo colocada em prática. Legal. E uma outra questão, né? Hoje, a gente vê muito o trabalho de assessoria de imprensa muito forte para grandes empresas, né? Mas tem muitas médias empresas, né, que se beneficiam também muito forte desse trabalho da assessoria de imprensa. E como que, de fato, uma empresa, por exemplo, uma indústria ou uma empresa de B2B, como que a assessoria de imprensa ela pode ser útil para uma empresa em segmentos, como eu falei, indústria ou um B2B? Hoje eu tenho... A minha agência é especializada em fintechs, startups e empresas menores. As grandes empresas elas são muito bem atendidas por grandes agências de 20, 30 anos de mercado, embora essas grandes empresas estão olhando para empresas mais inovadoras, porque elas também precisam acompanhar. Mas as pequenas empresas, principalmente softwares, empresas nichadas de indústria, seja indústria do agronegócio, indústria têxtil, qualquer alçada aí que a gente for entrar, a assessoria de imprensa, primeiro, ela vai gerar uma credibilidade para ela. Porque uma coisa é você falar de você mesmo, outra coisa é outra pessoa falando de você. Tá? Então, além do sentido de credibilidade, pode crescer muito forte o branding dela. Quanto mais pessoas falando dessa marca, muito melhor, mais em evidência ela vai estar. Além disso, ela pode impactar diretamente um tomador de decisão. Pense em uma equipe, eu tenho um case, você me conhece, eu gosto de sempre contar um case quando eu explico alguma coisa. Eu atendi um cliente que era Ventrix, que era um software para você fazer exames cardiológicos à distância. E eles precisavam eles precisavam vender para o maior laboratório de Pato de Minas. Graças à capa da Folha Patense, quando eu brinco, um dos maiores resultados da minha vida foi a Folha Patense, todo mundo dá risada. Mas graças a estar na capa da Folha Patense... Patense é o principal jornal de Pato de Minas, que era onde esse cliente queria vender. Legal. Então veja, muitas pessoas, você precisa fazer branding? Vamos trabalhar aqui com os veículos de São Paulo. Outro puxão de orelha que eu dou nas assessorias. Não existem veículos só em São Paulo, o Brasil é muito grande e a imprensa de fora precisa de muitas pautas. E além de ter veículos especializados para isso. Mas o dono do laboratório, quando ele foi impactado com a principal jornal da região dele e viu que aquela empresa estava chegando ali, a conversa foi muito mais amistosa. Já chegou com aquele tapinha nas costas, pô, já li tua matéria no jornal. É outra pessoa explicando o seu produto. É uma credibilidade a mais numa entrega de resultado. Então, eu acho que essas são variadas formas. Olhar para veículos de nichos também. Nós temos software de sustentabilidade como cliente de casa e N veículos que falam diretamente sobre sustentabilidade. Quem toma a decisão está ali. Mesma coisa do mercado cripto. Hoje eu tenho um núcleo de criptomoedas dentro da minha agência. Um investidor de criptomoedas, quando ele quer ver balanço, essas coisas, ele vai procurar um veículo tradicional ou ele vai procurar um portal especializado em criptomoedas? Ele vai procurar o portal. É verdade. Então é essa antena que a gente tem que... Legal. Vinícius, agora uma outra pergunta que eu tenho. Como que você atua junto com outros fornecedores dentro de uma empresa, né? A gente, por exemplo, eu atuo em empresas, eu sou fornecedor de várias partes ou apenas de uma parte, forneço uma consultoria, publicidade, enfim. Como que você atua
com teus clientes, onde eles têm outros fornecedores e às vezes as estratégias são descasadas. Normalmente, como eu estou falando um pouco da experiência que eu já tive, né, trabalhando em empresa, com assessoria de imprensa, onde a estratégia era totalmente descasada do que se fazia no digital. Como é que você atua para que essa estratégia ela seja conjunta, beneficiando no final a empresa ou o cliente? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é as agências de marketing digital, de conteúdo, assessoria de imprensa, elas têm que ser parceiras. Não, o primeiro passo é não poder ter uma rivalidade de falar: eu acho que o marketing de conteúdo é mais efetivo que a assessoria de imprensa. Eu acho que a assessoria de imprensa é mais efetiva do que um CRM, do que um SEO. Não. Todos os resultados somados do poder da comunicação, elas entregam um resultado efetivo no cliente. Uma prova disso, em uma das empresas, eu não posso citar aqui o nome da empresa por conta do case, mas uma das empresas ela precisava de downloads, o CPA, custo por aquisição dela, estava um pouco acima, e aí nós tivemos a seguinte estratégia: onde o marketing fosse atacar a idade, a classe social, os gostos, costumes dessa pessoa que era target da empresa, o PR também ia. Então essa pessoa ela seria atacada por anúncio, ela seria atacada por push no celular, ela seria atacada por PR. E aí um trabalho de assessoria de imprensa auxiliando um trabalho de marketing fez com que viessem os clientes pagos do famoso e tradicional paid marketing, mas viessem os clientes orgânicos que leram as matérias também. Então, se a gente fosse falar de um jovem de 19 anos, que acabou de entrar na faculdade, tem um celular e quer ter um aplicativo de gestão financeira, não quer entrar num banco, não quer ligar, sabe? Aonde esse cara tá? Então, quais comunidades esse cara tá? O que esse cara procura na internet? E do meu lado o que esse cara lê? Então, essa estratégia ela se retroalimentava. E com isso, o que acontecia? Como você investia dinheiro, mas você tinha aquisição orgânica também de leads, o seu custo por aquisição diminuía. O marketing, com aquele budget, ele podia entregar muito mais. Por quê? Porque tinha um parceiro. Eu gosto muito de fazer analogia de futebol. Era o camisa 8 e o camisa 10. Um alimentando o outro ali para colocar o centroavante na cara do gol. Então, acho que, como a gente já atua assim, as agências, elas se retroalimentam. Legal. E acho que para finalizar, tem mais uma pergunta, quando a gente fala em assessoria de imprensa, na minha opinião, me corrija, até explico melhor, eu vejo que pode ser para tornar alguém, né, mais conhecido ali numa determinada área, né, um médico, por exemplo. Também tem uma assessoria de imprensa de um produto, né, para você divulgar, ajudar a divulgar um produto. E terceiro que eu vejo muito é de uma empresa como um todo. Seriam essas as três principais linhas de atuação ou tem diversas ramificações? Como é que por exemplo, eu quero contratar você e aí eu fico pensando assim, pô, o que eu vou trabalhar, né? O que eu vou trabalhar aí nessas áreas? Eu já vi muitos casos onde se trabalhava, por exemplo, o presidente de uma empresa como um empreendedor, também se trabalhava produtos específicos e também trabalhava, a empresa em si também. O que você tem? Na verdade, são três bons pilares, mas não são os únicos da assessoria de imprensa. Tem uma tecla que eu bato muito, que é a reputação. A reputação ela é uma caixinha onde você vai colocando moedas positivas dentro dela. Em um momento que a sua empresa passar por alguma turbulência, por alguma crise, a quantidade de moedas positivas que estão dentro dessa caixinha vão fazer a sua empresa ter uma imagem melhor. Pensa todo um trabalho de branding, de marca que você constrói e por algum momento a sua empresa acontece alguma coisa com ela que ela se torna negativa para a imprensa, começa só a sair matérias. Então, se você tem um bom porta-voz, é comunicativo, explica os fatos, isso ajuda muito. Outro pilar também é que é o seguinte: sempre que eu vou para um cliente, eu falo, por que você está me contratando? Um case muito bom que eu posso falar abertamente, que é da Evino, um dos melhores lugares que eu já passei, gosto muito do pessoal da Evino, é o seguinte: lá nós tínhamos um núcleo de assessoria de imprensa olhando para lifestyle, para consumo. Preciso vender vinhos. O que é o vinho? Trabalhando com revista VIP, com revista Glamour. A gente também trabalhava barreiras. O vinho hoje ele é um atributo muito
chique, sofisticado. A gente queria desmistificar o vinho, provar que ele podia ser tomado num copo. Então a gente tinha o produto, a gente tinha o branding, que a gente precisava olhar para investidores, a gente precisava aparecer como uma marca forte, robusta e de confiança. Por quê? Uma dica que eu deixo para as empresas digitais, pessoal. Antes de qualquer pessoa baixar um app financeiro, de saúde ou contratar algum serviço, no mundo digital existe muita desconfiança. Então, um banco digital é seguro? Quem que está por trás? Então, aí vinha um outro atributo que a gente usava na Invino. Os 3 CEOs como porta-vozes, escrevendo artigo. Porque quando você vê uma cara dentro da empresa, você tem mais aptidão por aceitar aquela empresa. Eu lembro no Banco Neon, quando a gente saiu na capa da Exame junto com outras empresas, um senhor comentou assim, marcou a esposa dele e falou assim: se saiu na Exame, tem credibilidade. Então, ele viu uma pessoa, talvez na cabeça dele, o Neon era um banco digital feito por pessoas, por jovens, malucos que não sabem o que estão fazendo. Hackers também. O que é? Eu vou deixar meu dinheiro lá, o que vai acontecer? E aí, o Neon depois contratou o Jean Sigrist para ser CEO, que é um grande cara do mercado, foi do Itaú, e aí com esses nomes, a gente precisava apresentar esses nomes para a imprensa para mostrar, olha, aqui nós temos credibilidade. Então, eu acho que a assessoria de imprensa, eu sempre pergunto, por que você busca? Você pode buscar para gerar mais leads, você pode buscar por branding, você pode estar querendo conversar com investidores, você pode estar querendo trabalhar a tua reputação. Então, não existe uma fórmula que eu vou chegar, como eu brinco em sala de aula para os meus alunos. Assessoria de imprensa e comunicação não é de exatas, eu não posso colocar uma fórmula aqui na lousa e falar, siga isso. Varia muito de cliente e varia muito da percepção de quem está atendendo esse cliente. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, né? Uma conversa bem descontraída, aproveitando esse espaço aqui aberto que ele tem, com esse vento, né? Estamos num dia quente em São Paulo hoje, né? E aqui está um ambiente super agradável, né? Bem, pessoal, fica por aqui. Para você ter acesso a este conteúdo e outros conteúdos que a gente vem publicando na Triuí, acesse triuí.com.br ou me siga no LinkedIn aí para ter acesso aos últimos conteúdos, Ricardo Pinto Martins, e também ao Vinícius, né? viniciuscordone.com e o teu LinkedIn? Vinícius Cordone. Bom, para quem quiser me adicionar no LinkedIn, fique sempre à vontade, estou disponível para bate-papos. O Ricardo conhece bem, a gente já almoçou muitas e muitas vezes em ótimos restaurantes. Em ótimos restaurantes, diga-se de passagem, mas estou aí, respondo todas as dúvidas por LinkedIn. Mais do que vender o meu produto, eu quero trabalhar o meu ecossistema. Então é muito mais importante que o cliente, você que esteja nos assistindo, confie num trabalho de assessoria de imprensa, porque, Ricardo, a pior coisa é quando você precisa passar a confiança para o seu cliente. Então, coloco aí todas o meu site, lá tem o meu e-mail, meu telefone e o meu LinkedIn à disposição, sem compromisso nenhum, para tirar todas as suas dúvidas. Obrigado pelo convite. Legal, Vinícius. Cara, muito obrigado aí por ter aceitado. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.